pessoal, eu sou o Arquibaldo e nesta aula eu vou falar sobre a visão. Eu acredito que é importante que o iridólogo tenha conhecimentos básicos sobre o seu instrumento de trabalho. Então, é importante que também se conheça um pouquinho sobre a visão. Então vamos lá. O primeiro conceito que eu gostaria de introduzir é o conceito de reflexão da luz. Ou seja, os nossos olhos eles captam uma vibração. E como funciona isso? A partir de uma fonte de luz, esta fonte de luz incide sobre um objeto que, por sua vez, reflete fótons, reflete energia que é captada pelos olhos. Essa energia é transmitida lá para o córtex occipital, que, por sua vez, faz uma comparação. Ele busca identificar aquele objeto e traduzir para você com um sentido, através de uma imagem. E como é feito, então, esta captação? Bem, basicamente, nós temos dois grupos de células que são especializadas na visão. São os bastonetes e são os cones. Os bastonetes são células hipersensíveis que captam movimentos, que captam alterações de tonalidades, e essas células elas são bastante expressas quando você tem uma baixa incidência de luz. Ou seja, quando está escuro, é essa célula que traz a capacidade de enxergar. Importante também relatarmos que existe um tipo de cegueira noturna que afeta essas células, que é oriunda da deficiência de vitamina A. Esta vitamina A é convertida a uma substância que se chama rodopsina, que por sua vez auxilia na capacidade de enxergar. Então, quando nós temos deficiência dessa substância, podemos apresentar um tipo de cegueira noturna. As outras células hiper importantes para a nossa visão são os cones, e os cones detectam as cores através de três grupos de células. Um que detecta o vermelho, outro que detecta o azul e outro que detecta o verde. Bem, a partir desta captação ocorre a composição da imagem. Então cada célula vai contribuir um pouquinho, formando a cor, formando a tonalidade da cor que você vai identificar. Bom, então perceba que através de três cores você consegue verificar todo o universo de cores existentes. Então, novamente, a iluminação incide sobre um objeto que reflete fótons que é captado, então, são captados pelos olhos, transmitidos para o cérebro, e o cérebro detecta aquilo como uma imagem, contendo cor, tonalidade e assim por diante. Nesta figura nós podemos identificar aqui a representação dos cones e bastonetes. E um outro conceito bem importante é o conceito de fonte de luz. Então vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei uma pergunta aqui para gerar uma reflexão. Qual é a cor da luz? Então a gente sabe que lá desde a escola, quando a gente estudava, existia aquele experimento do disco de Newton. O que esse experimento nos diz? A luz, representada ali pela cor branca, nada mais é do que a mistura de todas as cores quando em movimento. Aqui nesta outra ilustração a gente identifica um feixe de luz que é derivado em várias bandas de frequências de cores diferenciadas. Então, gerando uma reflexão, se a nossa visão depende da projeção da luz sobre um objeto, a gente pode também intuir que a cor ela pode mudar de acordo com a luz. E é exatamente desta forma que ocorre. Eu trouxe algumas imagens, provavelmente vocês já viram várias delas, e é interessante a gente gerar uma reflexão em cima dessa imagem, porque a nossa visão ela procura decodificar as imagens, os objetos, tentando compará-los com algo que a gente conhece. Essa ilustração nos traz a ideia de movimento, contudo ela está estática. Esta outra ilustração representa linhas paralelas que dão a sensação de estarem inclinadas, mas na verdade todas as linhas estão paralelas. Aqui o mesmo conceito de movimento,
Uma outra característica bem interessante é que nós temos muita dificuldade de memorizar cor. É quase impossível que a gente memorize uma cor com perfeição. A gente só consegue distinguir diferenças quando elas estão lado a lado. Aqui existe uma dinâmica para a gente tentar identificar, obviamente, esta cor nesse tom rosa. Então a gente tenta memorizar e agora a gente procura essa cor aqui. Percebam o quanto é difícil a gente identificar, apesar dela estar aqui. Outro fato interessante sobre cor também é que a tonalidade do fundo influencia na cor que está sendo vista. Ou seja, coloração de paredes, coloração de objetos que estão em volta do que está sendo visto, também influenciam na cor do objeto em si. Percebam que aqui a gente apresenta cores iguais, contudo, trazem a ideia de serem cores diferentes. Essa ilustração nos traz a representação das frequências e percebam onde está posicionado as frequências da luz visível, ou seja, de todo esse espectro de frequências existentes, pelo menos conhecidas, nós só conseguimos identificar, visualizar este pequeno espectro da luz visível. Neste slide eu trago uma reflexão para a gente pensar um pouquinho sobre frequência. Se cada cor tem uma frequência, mas também cada som tem uma frequência, então me faço uma pergunta: será que existem sons que contemplam cores devido à coincidência de frequências? Bem, eu espero que essa explanação tenha trazido um pouquinho sobre visão, tenha trazido um pouquinho de conceito interessante para você já passar a entender um pouquinho mais e a partir daí desenvolver o seu próprio conhecimento. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço.